Oi gente, tudo bom com vocês? Eu hoje vim falar com vocês sobre mudança na textura capilar. Eu sempre quis fazer o vídeo falando sobre isso a vocês, mas só que eu não tinha assim uma resposta técnica, né? Porque eu não sou médica, eu sou só apenas estudante de pedagogia. Como eu sigo Fernanda Chaves desde 2011, eu acredito eu, e ela é uma inspiração para mim e acredito que para muitas outras. Então eu notei mudança na textura capilar da Fernanda e fiquei curiosa e passei a observar tudo que ela postava. Então ela explicou que a mudança capilar dela se deu após a gestação, mesmo porque ela é diabética e sofre com problemas hormonais. Então o cabelo dela ficou com um cachinho mais aberto. Eu vou deixar bem claro a todos vocês que eu não estou aqui para defender Fernanda Chaves, não estou aqui para acusar Fernanda Chaves, apenas estou aqui para esclarecer. Eu não ganho nada nem acusando nem defendendo. Então eu estou aqui para esclarecer dúvidas que supostamente alguém ainda possa ter. No período de minha gestação, eu tenho um filho de 18 anos, eu notei que meu cabelo não ficou com um aspecto bonito, ele ficou muito feio. Agora, após gestação, eu percebi alguma queda e não foi assim uma queda tão significativa que me assustasse, não tive assim não. Mas o cabelo depois começou a ficar bonito, porque durante a gestação eu não usei química, eu fiquei os 9 meses de transição e fiquei também alguns meses porque eu estava amamentando, eu não queria usar química, porque eu tinha medo, sei lá, de até prejudicar o bebê. Agora eu já tive uma outra transformação. Que eu acho assim, ó, se você tem alguma dúvida, vá tirar essa dúvida com quem realmente entenda. Aí veio a Rafaela. Eu quero agradecer muitíssimo a Rafaela, por Rafaela ter dedicado o tempo dela, por Rafaela ter saído da casa dela, ter ido ao encontro com o médico e ter feito a entrevista para mim. Quero agradecer também ao médico. Deixa eu aqui verificar o nome dele, porque eu acabo esquecendo. Ele é Dr. Tiago Carneiro, ele atende no edifício Profissional Center, sala 312, na Avenida Antônio Carlos Magalhães, aqui em Salvador. Mas Dr. Tiago, ele não quis que filmasse ele, também não quis fazer entrevista em áudio. Ele disse que poderia responder as perguntas e que enviaria as respostas por e-mail. E assim ele fez. Portanto, gente, eu vou ler agora o e-mail com as respostas do médico, certo? Eu vou ler aqui as respostas do e-mail. Foram 6 perguntas, mas o doutor Tiago, ele foi bem claro. Ele quis deixar a situação clara para vocês. Claro que eu vou copiar tudo isso aqui, vou colocar lá no blog para vocês. Mas ele veio falando aqui também. Eu não vou ler isso. Se vocês tiverem interesse, vocês procurem lá no blog. Ele falou sobre a cutícula, sobre o crescimento intercelular. Ele falou sobre o córtex, sobre a medula. Aí ele chegou sobre o período da gestação. Essas perguntas foram as quais eu enviei para a Rafaela fazer ao doutor. A primeira pergunta foi: durante e após a gestação, existe mudança na estrutura capilar? Ele respondeu que sim. Na gestação, diversas alterações hormonais ocorrem para que seja possível a compatibilidade da vida fetal. É dessa maneira que o útero vai aumentar e novos vasos serão formados para que mais nutrientes e oxigênio chegue ao feto. Com essas alterações hormonais, aumento de progesterona e estrogênio. O folículo piloso também se desenvolve, levando à formação de um cabelo mais vivo e saudável. Após a gestação, com a normalização dos hormônios, a queda capilar é frequente na maioria das mamães. Esse estado é chamado de evlúvio, acho que é isso que fala, evlúvio telogênio. Essa queda pode durar meses, mas normaliza com o tempo. Segunda pergunta: o cabelo cacheado poderá ficar mais liso e o liso mais cacheado? A resposta do médico: sim, por conta dessas alterações hormonais, essa é uma tendência. No entanto, aquelas mães que fazem o uso de química frequentemente e se abstêm durante a gravidez, os cabelos podem ficar revoltos e não agradar esteticamente a gestante. Muitas dizem que o cabelo ficou péssimo na gravidez.
Mas isso não ocorre pela alteração hormonais fisiológicas da gravidez, mas sim pela ausência dos produtos químicos que domavam os fios rebeldes. Aí tá a resposta pra mim, porque o meu cabelo ele ficou muito feio. Meu cabelo ficou feio. Então a terceira pergunta é: os cabelos com cachos mais fechados poderão ficar com cachos mais abertos e vice-versa? A resposta do médico: as alterações são individuais e depende não só dos hormônios, mas também do que se usa e o que se deixou de usar. Essa aqui, gente, eu já deixo para Fernanda Chaves, viu? Porque é o que aconteceu com o cabelo dela. O cacho ficou mais aberto. Então isso depende da estrutura hormonal dela, não só dos hormônios, mas também do que se usava. Eu sei que ela é uma pessoa que ela hidrata muitíssimo o cabelo, ela tá sempre hidratando, tá umectando, tá nutrindo, tá reconstruindo. Porque reconstrução não é só para quem dá química. Cabelo natural também pode reconstruir. Eu reconstruo o meu cada 15 dias. Então, o cuidado que ela tem com o cabelo dela e o fator hormonal e outros fatores, junto com o pós-parto, eu acredito que foi o que aconteceu com o cabelo da Fernanda. Então, da quarta para a sexta pergunta, ele não colocou as perguntas. Ele foi logo dando as respostas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler as respostas dele e no blog eu coloco as perguntas. Então, a quarta ele escreveu assim: as formações do cacho ou alteração da estrutura capilar pode ser alterada com o uso de algumas medicações que interferem na formação do cabelo. Alguns quimioterápicos, por exemplo, têm esse efeito colateral, mas em nenhuma hipótese isso justifica o uso dessa medicação para tais finalidades. Então ele explicou aqui que alguns remédios, como a quimioterapia, pode interferir sim na estrutura capilar, mas ele disse que não se deve fazer o uso da quimioterapia para mudar a estrutura capilar. Claro que são remédios fortes, que têm efeitos colaterais fortíssimos e não se deve usar aleatoriamente. Gente, isso me lembra o Reinaldo Gianecchini. O Reinaldo Gianecchini, ele tinha cabelo liso, depois da quimioterapia, o cabelo dele passou a ser cacheado. Alguns momentos mostra liso na TV, mas aí você sabe, né? Existe chapinha, escova que dá, mas o cabelo dele agora ficou cacheado. Eu também tenho um exemplo que é a irmã de uma amiga, que também passou pelo processo de quimioterapia, o cabelo era cacheado e hoje o cabelo está liso. A quinta resposta: normalmente as alterações capilares na gestação são positivas, mas vimos também que a privação de química capilares durante a gestação pode não agradar. Contamos com vários fatores para a formação do cabelo. Os hormônios são elementos importantes, mas não são os únicos. Para isso, é importante que as mamães tenham uma dieta adequada e ingestão equilibrada de nutrientes para que o feto se desenvolva bem junto com ele, o nosso querido cabelo. A sexta resposta do médico, gente: na alimentação, a tendência é que haja uma troca capilar, é flúvio telogênio. Isso provoca significativa queda de cabelo, que é normal, mas que assusta muitas das mulheres. Além disso, muitos nutrientes são fornecidos ao bebê pelo leite materno. Portanto, a reposição desses nutrientes pela mãe é fundamental. Então, gente, o que eu entendi aqui com a explicação do médico, que a estrutura capilar durante a pós-gestação tem mudança, sim, ela muda. Então, pode acontecer que o cabelo fique realmente com os cachos mais abertos, o cabelo ganha vida, ao contrário das mulheres que usavam química antes da gestação. Eu acredito que essa química que ele fala pode ser tinta, pode ser relaxamento, alisamento, qualquer química que mude a textura capilar. Que eu acredito que foi o meu fator, né? Durante a minha gestação, meu cabelo não ficou bonito, mas antes da gestação eu usava química. Pedi a Nea Rigon, nossa parceira da Croros, falar sobre o assunto, né? Porque ela tem 30 anos na área de cabelo, então ela entende, porque ela estuda, ela pesquisa, ela não é simplesmente uma cabeleireira que faz aplicação no cabelo para ganhar dinheiro. Não, ela estuda a estrutura capilar também. Ela estuda as transformações do cabelo para que
o cliente não sofra com fatores negativos, entendeu? Então, Nea enviou esse vídeo para mim que eu vou mostrar pra vocês agora. Fique aí, não saia não, veja o que Nea informou. Oi, Lúcia Carvalhal, eu me chamo Nea Rigon, trabalho no Clube de Beleza Radical Chic, aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. E eu vou passar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência nesses 30 anos sobre os cabelos durante a gravidez. Então, o que eu tenho percebido é que os hormônios, eles estão inteiramente ligados ao bom funcionamento não só do nosso corpo total, como dos cabelos. Então, essa presença de hormônio a gente percebe desde jovem que quando ele começa a se modificar ali na infância para a pré-adolescência, os nossos cabelos já sofrem uma transformação. Geralmente eles são mais fininhos e começam a encorpar e, enfim, começam a sofrer mudanças que vai assim até os 18, 19 anos. E no período da menopausa também, quando a gente começa a perder os hormônios, os nossos cabelos também passam por alterações hormonais. Então, isso vem mostrar a importância dos hormônios para os nossos cabelos. No período da gestação, com a formação da placenta, que ajuda o bebê a se formar e a firmar lá no útero, essa placenta ela é riquíssima em hormônios. Então o nosso corpo nesse período tem essa presença rica em hormônios que automaticamente impactam sobre o nosso cabelo. Nosso cabelo tem benefícios com essa presença da placenta. Então nesse período os cabelos realmente transformam. Alguns ficam mais densos, né? Com isso os cachos ficam mais abertos, os cabelos ficam mais brilhosos, ficam mais nutridos. Eles passam sempre por uma boa transformação. Geralmente, essa transformação é para melhor, né? Você me pergunta se eles ficam ressecados, cachos mais apertados e tal. Não, eu não percebo isso. Eu sempre percebo uma melhoria no cabelo. Alguns, com pouca ondulação, chegam até a ficar liso. Tá? Só que essa mudança e essa transformação, ela só fica durante o período de gestação. Após o parto, essa interrupção brusca, onde a placenta é retirada, faz com que a mãe, né, e junto também com o novo estresse, que é o bebê durante a noite, e medicamentos e tal, anti-inflamatório, com toda essa mudança, o cabelo passa por aquela queda pós-parto, né, que a maioria das mulheres sofrem com isso e que leva aí um ano e meio para poder encerrar. Isso aí depende de mulher para mulher. Então essa interrupção da placenta gera essa queda brusca e o cabelo então vai automaticamente nesse período vai voltando à posição normal. Os novos cabelos que vão nascendo da mesma forma que era o anterior. Então eu tenho essa experiência, tenho vivido isso, tenho visto isso e tenho estudado de forma que digo para você que ele está inteiramente ligado a essa mudança hormonal. Então, de fato, os cabelos têm uma melhoria na gestação. Então, gente, juntando essas informações, eu entendi que o cabelo realmente sofre alterações na estrutura capilar e que essas alterações, ela passa por um período e depois desse período o cabelo começa a crescer do jeito que ele era antes. Eu vou mostrar a vocês o vídeo de algumas mães. Oi, gente. Meu nome é Roberta, eu tenho 29 anos e recentemente tive Davi, meu bebê de 2 meses. Quando eu descobri a minha gravidez, eu já estava no 4º mês de gestação e antes disso, da descoberta da gravidez, eu tinha feito um botox capilar, que é um procedimento de hidratação dos fios, de alisamento que contém formol. Graças a Deus isso não interferiu em nada na minha gravidez. E o resultado no cabelo foi lindo, maravilhoso, eu amei, fiquei apaixonada pelo meu cabelo durante 15 dias. Depois disso, eu não sei se coincidentemente com a descoberta da gravidez, eu comecei a perceber mudanças no meu cabelo. Perdeu todo o brilho que ele tinha e eu comecei a notar um ressecamento nos fios, meu cabelo embaraçando com muita frequência. Meu cabelo não é um cabelo que embaraça e isso começou a acontecer. E perdeu todo o brilho, embaraçando os fios, opaco, os fios porosos e muitas pontas duplas. Então, assim, na minha primeira gravidez,
eu também notei essa mudança no fio do meu cabelo. E eu acredito que tem a ver, sim, essa questão da alteração hormonal que toda gestante tem, né? E isso influencia, para mim, influenciou na minha primeira gravidez e influenciou também na minha segunda gravidez. Então, assim, eu tô com o cabelo ainda no processo de recuperação natural, porque eu não posso fazer nada, eu não faço nada no meu cabelo. Eu sigo, assim, a regra de não colocar química no cabelo, tenho o maior cuidado com isso. Tô amamentando, então eu procuro não usar química nenhuma nos cabelos. Olá, tudo bem? Meu nome é Caroline Silva Almeida, eu tenho 41 anos e tenho um bebê agora que está fazendo 4 meses. Durante minha gestação, eu percebi que meus cabelos ficou sedoso, ficou bonito, e o crescimento também, cresceu bastante. Agora, após a gestação, eu senti que ficou menos sedoso, mais bonito assim no crescimento, né? Ele cresceu muito rápido, mas quanto a mudar a textura do cabelo, o cabelo de cacheado passar a ser liso, alguma coisa assim, eu desconheço isso. Pelo menos eu percebi que o cabelo ficou mais sedoso e mais bonito, né? E após o parto, perdeu essa sedosidade, assim. Para mim, ainda tá bem, ainda não estou precisando usar química no meu cabelo, graças a Deus. Qual foi a mudança que você notou no seu cabelo durante a gestação? Olha, assim, eu percebi que meu cabelo ficou mais sedoso, mais brilhoso. Também percebi um bom crescimento. Você notou alguma mudança de estrutura? Por exemplo, o cacho ficou mais aberto, mais fechado, ou ele mais ressecado? Não, em relação a isso eu não percebi não. E em relação a ressecamento não, porque ficou bem sedoso. E o pós-parto, teve alguma mudança no seu cabelo? Mari também não teve nenhuma mudança não. A mudança que teve foi positiva, né? Que o cabelo ele ficou bem sedoso e o crescimento também ficou bom. Eu pergunto porque geralmente algumas mulheres reclamam que os fios caem. O seu aconteceu isso? Não. Em relação a cair, não caiu não. Não teve problema nenhum em relação a isso. Durante a amamentação, você sofreu algum tipo de mudança? Também não. Então, só essas mudanças que eu já falei mesmo. Tá bom, Lore, muito obrigada. Nada, valeu. Agora eu já tive uma outra transformação, que foi no período que eu descobri que eu estava com mioma. Estava me causando hemorragia e eu teria que fazer uma esterectomia total, retirada das trompas e do útero. Então nesse período eu fiquei anêmica. Por ter anemia, o meu cabelo ficou feio. A médica ginecologista passou algumas vitaminas para mim e passou um remédio para aumentar o ferro e matar os glóbulos vermelhos do meu sangue. Foi também nesse período que eu fui no salão, o cabeleireiro passou uma química, não fez teste de mecha, apesar que eu já estava em transição capilar, já tinha cortado todo o meu cabelo com química, mas eu tive uma queda química 4 ou 5 dedos da nuca para cima e um corte químico em cima. Depois eu fui no dermatologista que explicou que ele não lavou meu cabelo direito, por isso que eu tive essa queda aqui, que poderia até causar uma queimadura e meu cabelo não crescer mais. E por ele não lavar também direito os fios, eu tive um corte em cima. Aí então eu fiz a cirurgia, a médica me passou um polivitamínico, continuei tomando o remédio para aumentar o glóbulos vermelho do sangue e quantidade de ferro, porque eu ainda estava um pouco anêmica, junto com a alimentação, porque eu tive uma dieta nesse período também. O cabelo que foi crescendo, ele foi crescendo bonito. Ele começou a crescer com vida, bem mais nutrido. Então eu atribuí isso aos remédios. Já teve um outro período para mim, quando eu fiz o BC. Quando eu fiz o BC, eu notei que meu cabelo estava crescendo com os cachos mais abertos. O que eu fiz? Eu selecionei algumas fotos para mostrar a vocês do período do BC, mediante ao período que meu cabelo foi crescendo e o período de como meu cabelo está hoje. Então, o meu cabelo antes estava com o cacho mais aberto. Eu achava até que estava um pouco mais liso. Agora que ele está maiorzinho, ele está com os cachinhos mais fechados. Eu não tomo mais os remédios. Já tem mais de um ano que eu fiz a cirurgia. Muito obrigada. Deixa seu joinha aí no vídeo, que vocês sabem o quanto isso ajuda. Se tem alguma dúvida, escreva aí embaixo, eu vou responder. Vou deixar todos os links aí embaixo, da Fernanda, da Rafaela, da minha página, certo? Muito obrigada, até o próximo vídeo, bye!
Um cheiro!